Fala galera, é com muita satisfação que a gente veio anunciar e mostrar para vocês o nosso novo podcast, o Prof Play. Um podcast com 2 professores de geografia, onde a gente vai tratar economia, política, cultura, Brasil, atualidades e temas que você nem desconfia que tem tanta pertinência na sua vida. Carlão, se apresenta pra galera. É isso aí, galera. Aqui quem fala é o professor Carlão e a gente veio com essa ideia de algo novo. Algo novo no sentido de trazer para você e para nós um pouco de debate, de informação, mas principalmente diversão. O que a gente quer aqui é conversar, é trocar uma ideia. E é por conta disso que eu, com mais de 20 anos de carreira, resolvi entrar nessa. Ano passado comecei com aquele lance do canal no YouTube, foi bem pra caramba, mas aquilo começou a me deixar meio injuriado, sabe? Parecia que eu ficava falando sozinho. E putz, eu não gosto de falar sozinho. Então eu pensei e conversei com meu parceiro e falei, Taone, meu amigo, vamos lá, vamos encarar essa empreitada? E vamos então, a gente que trabalha aqui no interior de São Paulo, várias cidades dando aula de geografia, eu trabalhando muito mais a parte de política, de economia, eu junto aí com meu amigo resolvemos, vamos fazer algo diferente. E é nessa pegada que nós vamos, certo? Certo. Moçada, assim como o professor Carlão, eu também cuido de geografia, a gente é parceiro, brother, em várias escolas, dividimos esse tipo de empreitada, de bate-papo, de ideia, de uma maneira muito companheira, muito amiga. Já estamos acho que pro 3º ano, né? Por aí. É. Você tá ficando velho, né? Ah, rapaz. Já são, na minha história, 12 anos de sala de aula. Tenho trajetória em geografia do Brasil. Tenho também uma certa passagem por discussões que está no campo da história. E vamos aí. A ideia é trazer o nosso repertório, o nosso ponto de vista e reativar um negócio que está fazendo falta no Brasil, que é discutir de maneira racional, civilizada, companheira, temas que abrangem a vida de todo mundo. Parece que de tempos em tempos as pessoas vão perdendo o jeito cordial, o jeito legal de trocar ideias sobre as coisas. Às vezes a gente entra em momentos de radicalismo que não é bom para ninguém. Tudo que é radical, tudo que é extremo se torna venenoso com o tempo. Carlão, fala pra galera o primeiro tema que a gente trouxe para eles, por favor. Ah, pessoal, hoje a gente vai já começar batendo firme. O Taone acabou de falar de discussão civilizada, com certeza, mas a civilidade com um pouquinho de pimenta de vez em quando não faz mal para ninguém. E a gente vai falar de algo que tem batido na cabeça do brasileiro demais da conta. Não é de Big Brother que a gente vai falar hoje não. Hoje não é. Também a gente não vai falar do preço da carne. Hoje não. Apesar que tá caro pra caramba, mas também não. Hoje a gente vai falar de direita, esquerda e centro. E vamos descobrir o que é que a gente tem a ver com isso. Só que antes de começar a abordar o nosso assunto, eu quero agradecer de forma intensa e demasiada a parceria do nosso amigo aqui da Ômega Filmes, Fotos, que vem aí junto com a gente nessa empreitada. Se você, quando acabar a pandemia, né, pelo amor de Deus, que a gente seja vacinado logo, precisar de fotografia, festa, casamento, barará, enterro, se precisar fazer fotografia, sei lá, da festa de aniversário da sua sogra, o que você estiver precisando, aqui é onde você vai encontrar e vai aparecer o telefone aí para maiores contatos. Queridos, vamos lá, direita e esquerda. Meu Deus do céu, do que nós vamos falar? De política.
Certo, pô, e falar de política no Brasil é difícil, bicho, como é difícil. Por que é difícil falar de política no Brasil? Que brasileiro não gosta de política. Bicho, e tem uma coisa, eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, você também. Não se discute política, futebol e religião, o que está errado. Tem que saber conversar e discutir sobre... Acho que você vai concordar comigo. Uma das coisas fundamentais para a vida social acontecer é a gente discordar e seguir nossa vida. Porque se toda discordância na vida afetiva, familiar, profissional, bababá, der num conflito incompatível eterno, como é que a gente vai montar a vida social? A discordância, ela faz parte do desenvolvimento humano. Faz parte do processo até de evolução das ideias. Então o lance não é concordar com tudo. O lance é saber dialogar. E falar de política, é evidente que você vai encontrar uma série de conceitos, uma série de coisas. Esses dias o Taone falou pra mim assim, pô Carlão, eu gosto desse conceito que você trouxe de política, que é a ideia de que política é a arte do convencimento visando o bem comum. Putz, que caceta que é isso? Como assim, arte do convencimento? É eu chegar pro meu amigo Taone e falar assim, parceiro, nós vamos começar uma empreitada, e nessa empreitada nós vamos usar óculos escuros. Nós vamos usar roupa escura, vamos usar óculos escuros. Pô, mas vocês são os homens de preto? Mais ou menos. O Taone não veio hoje com preto, assim, preto, né? Preto. Mas, a ideia é, vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. Acho bom? Pô, eu concordo. Fizemos política. Com 2 pessoas. Se faz política. Na hora de escolher o sabor da pizza, se faz política. Na hora de decidir que carro que vai comprar, que eu tô num sofrimento com isso aí e tal, isso faz política. O nome do filho, a ração do cachorro, qual praia que vai, se vai pela Tamoio ou se vai pela Taubaté. É tudo política. Então, acho que um primeiro degrau da discussão é todo mundo entender que a política perfaz todas as relações humanas o tempo todo. O tempo todo. Não precisamos estar no âmbito de Senado, de jurista, de poder executivo para estar falando de política, muito embora isso também faça parte e seja, na verdade, um tipo de setor da vida que, como é a vida pública, acaba interferindo na dinâmica, no movimento da nossa vida privada. Esse é um conceito de política. Tem coisa, Carlão, como por exemplo a ideia de cultura, que admite uma certa polissemia. Ou seja, mais de um significado atribuído à mesma palavra. Por exemplo, se a gente pega o que se desenvolveu em política no campo do século XX, a política ela está muito associada a um jogo de autoridade, subordinação e igualdade que você não tem, você exerce. E se você não exercer, você sofre o risco de ser exercido. Então pensa, você está na sala de aula ou na faculdade. Você sofreu uma retaliação do seu professor, que atribuiu nota errada, que foi mais grosso que papel de embrulha-prego, que faltou e perdeu a boa com você. Você chega em casa, quem que está na sua reta da subordinação? Seu irmão mais novo. Você vai e subordina seu irmão mais novo. Quem que está na reta do irmão mais novo? O cachorrinho. Então a política também pode ser entendida como uma espécie de corrente de relações de poder, onde a coisa vai acontecendo de maneira tão tramada e tão espontânea, que às vezes a gente perde a dimensão de enxergar ela no cotidiano. E dentro da política, a gente ouve muito dizer no Brasil, especialmente de 2013 para cá, com aqueles eventos políticos das jornadas de junho, que começaram em São Paulo, em função dos protestos da passagem de ônibus, que tinham preços exorbitantes, etc. Não só de direita e esquerda no cotidiano, como direita e esquerda de maneira exacerbada e radical. Está dividindo as famílias. Quem que não brigou com um tio, com uma tia, com um irmão, com uma madrinha e virou um angu de caroço o negócio? Eu não briguei, não. Você não brigou? Não briguei, porque na minha família é ditadura, não é democracia, não. Sou eu que mando, eu que pago, eu que mando. Aí não tem muito esse rolê, não. Só você administra o grupo do Zap.
Não, o negócio é o seguinte, aqui eu que estou pagando. Sou eu que estou pagando? Eu que estou pagando. Então, vai funcionar desse jeito, pronto, acabou. Que é uma forma de política Exato. autoritária. Autoritária pra caramba. Cara, mas família não é democracia, né, cara? Família não precisa ser. Não. Né? Cada família funciona. A minha é das antigas. Rapaz. O chicote estrala bastante. Mas eu acho interessante essa abordagem que você colocou, trazendo a ideia de que a política ela está num contexto amplo, ela faz parte efetiva da nossa vida. Putz, isso é um negócio bastante massa, e que nós temos quase que categorias de elementos políticos no decorrer da vida. Então, desde a política institucional, estrutural, definida, com papéis dentro de uma estrutura, como é que eu posso dizer, de uma estrutura oficial, burocrática, assim, burocrática, oficial, pá. Mas a política, ela está presente no boteco, a política, ai que saudade de um boteco, estou pensando no próximo episódio trazer uma cerveja. Aí, não sei se termina daí, né? Mas, nossa, que saudade. A política, ela está presente no campo de futebol, a política, ela está presente em tudo. Só que o seu posicionamento, mediante a dinâmica política, ele é um posicionamento que é orientado culturalmente e ideologicamente. E que, portanto, dá para classificar. Dá para achar umas balizas. Dá. Assim como tem cores diferentes, tem jeitos de operar diferente no campo da política. Exatamente, porque é aí que a coisa pega. E veja, eu vejo muitas pessoas de tudo que é vertente falando mal da outra visão. É um absurdo, esse cara é de esquerda. Um absurdo, esse cara é de direita. É um absurdo, esse cara fica aí, nem pra lá nem pra cá, é um cara em cima do muro. Peraí, cara, nós estamos apenas discutindo a mesma coisa a partir de pontos de vista diferentes. Exatamente. E se eu quero discutir a mesma coisa, nós estamos falando do mesmo elemento, poxa, você vai falar para mim, Carlão, a pizza não é um bom alimento por conta disso, disso e disso. E aí eu vou falar, não, mas a pizza é um ótimo alimento por conta disso, disso e disso. Nós estamos falando da mesma coisa. E se estamos falando da mesma coisa, nós temos algo em comum. E no caso da política, de uma forma geral, o que é que ela tem em comum? A nossa vida, irmão. Então, voltando àquele elemento que você falou no começo, poxa, a política, as pessoas no Brasil não discutem, né? Não se discute política, religião e futebol. E às vezes discute mal, cria extremismo. Existe um negócio, Carlão, que eu acho que você percebe também, que é o seguinte: quando se discute no nosso país, mundo afora também, mas eu acho que no nosso país isso é uma evidência do mundo atual, política ou temas que envolvam algum tipo mínimo de polêmica, quem discute puxa para si uma espécie de monopólio moral do seu ponto de vista. O que quer dizer com isso? Vamos supor, a título de exemplo, que eu sou de direita, você é de esquerda. Eu acho que é mesmo. Aí eu falo, você é de esquerda, você come criancinha, você é contra o desenvolvimento tecnológico, você não deixa que o pessoal tome leite depois do 15. Então cria uma espécie de mácula, um conjunto de defeitos que, em vez de colocar o debate num plano onde é legal para todo mundo, vai criando uma cortina, vai ficando um negócio esfumaçado, obscuro e não sai do lugar. E o outro lado faz a mesma coisa. Então, um passo importante desse debate é entender que todo lado, todo ponto de vista tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem vícios e tem virtudes. Está me entendendo? Tem onde contribui, tem onde perde. Não existe uma visão que seja unânime ou que dê conta de tudo que há de bom ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque tudo isso é inventado dentro da experiência humana, Carlos. E tudo que o humano inventa está sujeito a falha. É evidente. Carro quebra, avião cai, economia fecha, dívida não é paga, sabe? Imposto não é aplicado. A gente tenta ir fazer na vida melhorar
evoluir, ou no limite só mudar, inventando as coisas. Mas a gente inventa umas coisas que têm seus defeitos também. Então, eu acho que quando a gente apresenta os pontos de vista, quem adota um tem que saber, você tem coisa boa e você tem coisa ruim, independentemente do lugar que você esteja falando. O lugar de fala é um negócio que seguramente a gente vai abordar, porque é uma puta tendência falar sobre isso. Tema demais, né, cara? Mas eu entendo que a nossa pegada, ela tem que caminhar da seguinte forma. A gente precisa entender que quando nós estamos discutindo direita e esquerda, nós não estamos discutindo elementos pessoais. Não é um debate pessoal. Não é uma discussão, você foi chato comigo, eu fiquei magoado porque você mandou aquele nude desfocado, certo? Eu não estou falando disso, cara, não é uma coisa pessoal. Eu estou muito triste porque você falou que ia lá e não foi. Eu fiquei tão contente com aquela caixa de bombom que você me mandou. Não é um elemento pessoal. É objetivo. Objetivo e social. Tem um significado demarcado. Maior. Então, porque dentro de casa não tem direita e esquerda na hora de definir que filme nós vamos assistir. Agora, quando nós falamos de direita, esquerda, centro, estamos falando de algo que atinge a cada um de nós em uma série de pontos. E é importante, eu estava esquecendo já de um bagulho, que é importante o conceito de direita, de esquerda, de centro, do começo do século XX, do meio do século XX, do final do século XX e do começo do XXI já são diferentes. Tem caminhos. Eles trazem elementos muito diferentes. Então, se você está pautando o seu debate de direita, esquerda e centro, efetivamente pautado na existência da União Soviética, que é o que você escuta o tempo inteiro, né? O tempo inteiro aparece alguém falando mal da esquerda, aí coloca um cara com a camiseta do Marx, certo? Coloca um cara falando de ditadura do proletariado, coloca um cara falando de mandar os outros para morrer na Sibéria. Poxa, bicho, se liga, o bagulho já foi, irmão. Atualiza. Contemporiza. Mas foi. Acertou? Errou? E aí, vamos dar o famoso ema-ema. Acabou, é um problema do século XX que a gente obviamente vai entender, mas a gente não tem que ficar preso a elementos do passado. A tua vida não é pautada no passado. Ai, Carlão, quando eu era criança, o meu pai não me dava atenção. O meu pai não assistia desenho comigo. O meu pai não jogava bola comigo e isso me deixou traumatizado. Ô, velho, eu entendi. Mas você vai ficar parado nisso pro resto da vida e não vai avançar? Entende isso, vai terapia, supera e vambora. Porque uma vez que você identifica um problema, você tem, inclusive, na identificação, a chance de resolvê-lo. Exatamente, é pra isso que estamos aí. E, velho, das coisas que é certa na vida, que são muito poucas, é que ela muda. Talvez ela mude pra morte, e talvez a vida seja o acidente da matéria. Assim como a vida muda, os conceitos se transformam, existem metamorfoses e a gente tem que colocar o negócio de maneira contemporânea. Então, vamos lá delimitar. Carlão, se eu sou seu estudante de primeiro ano de ensino médio, que eu acho que é a turminha mais, digamos, nova que você tem hoje, né? Sim. Você tem fundamental? Não. Eu ainda dou aula no ensino fundamental. Não, parei, faz tempo. E o moleque olha pra você e quer te tirar. Porque se tem um negócio que estudante faz com nós, é tentar desafiar. Normal. Isso é assim desde que a educação é feita pelos jesuítas na praia que eu gravei. Aí o moleque pergunta: Carlão, meu pai é de direita. Ele fala mal dos esquerdistas todo dia na janta. O que é ser de direita? Pá! O que você fala pra esse moleque? Eu falo pra ele, primeira coisa, pra ele parar de escutar o pai. Falou, nem tudo que o pai da gente fala tá correto. Nem tudo, tem coisa que você tem que... Nem Jesus agradou a todos. Exatamente, sai fora disso. Né? Para de escutar seu pai, que seu pai tá com problema. Mas eu vou responder pra você de forma bem objetiva. O que eu diria pra esse moleque? Primeiro, não dá pra eu saber
se o pai dele é de direita ou é de esquerda, porque ele não traz na fala elementos que contribuam para isso. Por exemplo, será que o pai dele é a favor de privatizar os presídios? Será que o pai dele é a favor de privatizar os hospitais públicos, as escolas públicas? Então isso seria um elemento para que eu pudesse entender. Então, vamos lá. Seu pai acha que reforma agrária é coisa de vagabundo? Isso é um elemento para a gente entender. Ah, então um cara que é de direita é um cara que acha que a reforma agrária é coisa de vagabundo? Não. Não. Com certeza não. Ah, Carlão, mas muita gente que diz que é de direita faz isso e fala isso. Porque nós vivemos um ambiente completo de deturpação dos conceitos de ciência política. É uma deturpação terrível. Carlão, mas o meu pai diz que quem é de esquerda é comunista. Isso é verdade? Não! De jeito nenhum. O cara pode ser comunista. Pode. Não tem nada na nossa Constituição que proíba você de ser comunista. Certo? Você é livre para ser comunista, você é livre para torcer, sei lá, pro São Paulo, Deus me livre e guarde. Você é livre para dançar zumba na avenida, você foi, eu sei que você, tá tranquilo. Faça o que tu queres porque é tudo da lei. Agora, se nós vamos entender o conceito do começo do século XXI, porque no decorrer dele vai mudar. Se eu vou entender qual é a ideia de direita, eu preciso entender que o cara de direita é um cara normalmente mais conservador, no sentido do pensamento da meritocracia e do distanciamento do Estado e do indivíduo. Então esse conceito é muito importante. Como assim, Carlão? Distante o estado do indivíduo. Vamos pensar agora numa coisa, rapidão, uma coisa do nosso cotidiano. Estamos em pandemia. Maluco, aqui na cidade que eu moro, ano passado, morria na cidade de Marília 3, 4 pessoas vinculadas ao Covid por mês. Ontem, na cidade de Marília, foram 10. Então nós temos um grave problema. A pandemia aqui no Brasil, ela está terrível. O que o cara que é de direita está pensando? Precisa abrir o comércio porque eu tenho que trabalhar, porque senão eu vou morrer de fome, porque senão eu vou mandar meus funcionários embora, isso está prejudicando a economia. Esse é o pensamento de um cara de direita. Categoricamente é o pensamento de um cara de direita. Ou seja, dá para você, fazendo uma panorâmica desse exemplo, pensar assim: quem é de direita acha que essa instituição maior chamada Estado, que está associada a um conjunto de regras e é responsável por dar as regras de todas as demais instituições, ele não pode se estender ou ele não pode colocar os seus tentáculos naquilo que você chama de livre-arbítrio. Ou seja, a direita levará um valor, que é um valor antigo, às últimas consequências, que se chama liberdade. E a ideia é uma ideia de liberdade. É uma ideia de liberdade. Eu, dono do meu destino, estarei na rua correndo risco, levando risco para a minha família e para outras pessoas, porque eu preciso estabelecer o sustento meu, do meu povo, dos meus funcionários. É uma ideia que é super louvável. E que não coloca como nota de rodapé a vida coletiva nela. Exato. Aí não está preocupado de forma efetiva com o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo com a coletividade, o que está acontecendo na rua. Ele está preocupado que ele tem que resolver aquele problema e então, beleza. Agora, o camarada que é de esquerda, ele vai olhar para esse problema e ele vai entender o quê? O dono da loja, o dono do bar, o dono do mercadinho, enfim, ele precisa ganhar? Precisa. Ele tem que sustentar a família dele e os funcionários dele? Com certeza absoluta.
mas nós estamos em um momento de pandemia e por conta disso esse indivíduo tem que ficar recluso. Logo, ele não vai conseguir o sustento dele. Quem tem que arcar com isso? O Estado. Ou seja, aproxima. Estado de vida familiar, vida individual e o que é mais importante de tudo, isso revela um tipo de ideia de liberdade que não é a primeira que a gente citou. Exatamente. As pessoas, Carlão, têm uma ideia de liberdade e a gente pode dizer que isso vai se tornando cada vez mais comum a partir da evolução dos grandes veículos de comunicação, que é associar liberdade com consumo. E às vezes, velho, o que é pior, consumo com felicidade. Então, por exemplo, ganhei uma herança, herdei 100 mil reais. Parece uma grana, hein? A pessoa pensa o seguinte, tá precisando? Sempre. Somos dois. Talvez 3 com o Andrezão ali da produção, né? Herdei 100 conto. A pessoa pega essa quantidade de dinheiro que talvez ela nunca tenha tido e pensa, eu sou livre para fazer o que quiser. Enquanto que, na origem, o conceito de liberdade pensaria, será que você foi livre para desejar as coisas que você quer? Será que você é livre entre escolher, poupar, investir ou ajudar? Ser livre é um tipo de concepção que foi se contaminando com uma ideia que é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, independentemente da circunstância. E isso é muito ruim. Porque na verdade, como já disse, parte do que a gente conhece como a filosofia do século XX, a gente está condenado a ser livre. Liberdade não é exatamente uma coisa só boa. Como ele acabou de falar, tem 2 lados. Por exemplo, eu teria a liberdade de ter atrasado hoje meia hora? Você também. A produção também. A produção teria liberdade de não preparar esse cenário que ficou bom pra caramba pra gente começar? Teria. Mas essa liberdade implicou num problema político que a gente discutiu agora mesmo, que é, ela não pensou no coletivo, na vida social, no trabalho, na proposta, no que a gente está tentando fazer. Então, para a gente discutir esquerda e direita a partir da ideia de liberdade, que o Estado agride ou não a liberdade, é necessário saber. Ser livre não é você fazer o que você quer na hora que você quer. Porque se você pensar assim, talvez você não tenha problematizado que você não é nem dono dos seus desejos. Quando vincula ao consumo, então, piorou. Traduzindo essa ideia é que merda de liberdade é essa sua que você não que pensa nos fode todo mundo, que está prejudicando a galera toda, certo? Então, pai, eu quero a liberdade, eu quero o meu direito de ir no bar tomar uma, eu quero tomar uma no bar, só que eu não vou, porque isso pode trazer problema para um monte de gente. E aí, lógico que tem aí um parênteses bem particular, certo? Eu fiquei fechado o ano passado inteiro, e mesmo assim, peguei esse caramba desse Covid e quase morri. Esse projeto nosso ficou atrasado mais de um mês. Há mais de um mês a gente queria estar fazendo. Por que não fizemos? Porque eu estava no hospital, ali batendo na trave. E peguei isso de alguém que não respeitou a ideia do isolamento, que não cumpriu com os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Então é um negócio muito louco, certo? Porque eu fiquei lá fechado, um filho de uma égua vai lá, passa uma zica pra mim e o cara ficou de boa e eu tomando na chumbrega. Então é importante ter essa noção muito clara, muito clara. Agora, olha só, a gente conseguiu enxergar 2 grandes elementos. Então, o camarada que é de direita,
é aquele camarada que acredita que ele tem que fazer cada vez mais e que o Estado é algo de menor importância. O Estado, ele fica cada vez mais distante. Então tudo que estiver comigo é da minha competência. Firmeza, essa dinâmica do cara de direita tá bem genérico aí. O cara de esquerda não tira a ideia do indivíduo, de que o indivíduo pode produzir, fazer, crescer e tudo mais, mas de que o Estado é atuante junto à vida dele, principalmente nos momentos de maior necessidade, de que o Estado tem que atuar fortemente nos momentos de necessidade. E aí tem uma coisa que é legal, quando a gente fala de Estado, como no Brasil e na América Latina recente houve muita ditadura, haverá uma visão de Estado grande, autoritário, não democrático e que impõe. O Estado, ele não precisa determinar a vida social, mas ele deve condicionar a vida social para boas condições de convívio e de vida coletiva. Por exemplo, a última Constituição que o Brasil escreveu foi entre 86 e 88. Naquele momento, apareceu, Carlão, os primeiros códigos constitucionais sobre as cidades brasileiras. O que uma cidade brasileira tem, ou que tipo de condição o Estado precisa inclinar na cidade a partir da figura municipal, a partir da figura do vereador, do prefeito, do secretário, não sei o quê, para que a cidade seja uma cidade condicionada a uma boa condição. Artigo 172, artigo 173. Primeiro, a cidade tem que ter direito ao bem-estar, que não é felicidade, que não é o estado glorioso, máximo de nirvana, de gozo, de regozijo de uma pessoa, mas é você ter lazer, mesmo que você não possa pagar. Você ter casa, mesmo que você não possa morar no melhor bairro do mundo. Você ter escola boa, mesmo que você não dê conta de consumir um grande material didático de mega aprovação. Então, a ideia de que o Estado tem que estar presente condicionando uma vida boa é uma ideia constitucional. E veio tarde. O Brasil se tornou mais urbano do que rural nos anos 60. Esse tipo de regra, que ainda é uma coisa que está longe de acontecer no mundo prático, aconteceu quase nos anos 90. Põe aí 30 aninhos de atraso fácil. Sim, você tem aí o Brasil atrasado sempre em muita coisa, e isso faz parte desde o nosso processo de colonização. Mas eu queria, para amarrar o pensamento que eu estava trazendo, então eu entendi que o camarada de direita é aquele camarada que acredita mais na função dele e menos na necessidade do Estado atuante. Se colocar numa balança, indivíduo pesando muito, Estado leve. Isso, lembrando que o Estado é o representante da coletividade. Já o camarada de esquerda vai colocar isso de forma mais equilibrada, certo? Mas tendendo ainda mais a um elemento de Estado do que ao elemento do indivíduo. E o camarada de centro, quem é esse cara que fala para você, eu sou de centro? Esse cara é o cara que busca, de alguma forma, mesclar estes dois elementos. Mesclar essas duas ideias. Onde ele entende que o Estado não precisa ser tão atuante quanto entende o cara de esquerda, mas ele entende que o Estado precisa atuar em determinados momentos e situações de forma mais contundente do que entende o cara de direita. Então, olha, é entender o papel do Estado, a importância do Estado. Se eu entender isso, eu já consigo ver se eu estou sendo simpático à política de direita, à política de esquerda. E é importante que nós, que estamos no século XXI, começando a terceira década, é importante que a gente entenda aquilo que foi o grande mote de funcionamento do pensamento de direita e esquerda e até mesmo de centro durante o século XX é uma coisa que mudou. É uma coisa que mudou pra caramba. Claro. Certo? E se mudou para, por exemplo, vamos lá, de forma bem categórica, se hoje
tivesse presente no cenário político brasileiro, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas seria por muitos chamado de cara de esquerda. Por muitos, ele seria chamado de um cara de esquerda. E Getúlio Vargas, de esquerda, não tinha nada. Nada. Sempre foi um cara de direita para extrema direita. De direita para extrema direita, porque rompia com os elementos democráticos. Então, se você ficar analisando a partir dos elementos passados com a ótica de hoje, não vai entender merda nenhuma, certo? Não vai funcionar. E para poder deixar a gente aí, né, pensando, ô Carlão, então quando o meu vizinho fica puto da vida quando o Bolsonaro vai fazer uma declaração na TV e ele vai na janela e ele fica batendo na panelinha dele, esse cara é um comunista? Não. Pode ser. Mas necessariamente esse exemplo não leva a entendê-lo como comunista. E olhando a trajetória do Brasil, que nunca teve crescimento comunista, nunca, eu arrisco a dizer que a grande chance é de que o seu vizinho que está batendo panela e que está xingando o Bolsonaro pode ser até de direita. Ele só está insatisfeito. Só está insatisfeito com o papel de quem? Do Estado. Então o grande lance é a observação a partir de como o Estado desempenha as funções. Certo? Se a gente conseguir fazer isso, pô, fica show de bola pra caramba, fica incrível. Nós, eu e você e eu, né? Não estamos juntinhos. Não estamos em pandemia. Né? Estamos em pandemia, então não estamos tão juntos, mas olha que coisa interessante. Somos profissionais da rede privada. Trabalhamos para escolas particulares. Então o nosso salário vem efetivamente de você pagando mensalidade. Por favor, paga para o patrão passar para nós. Certo? Olha que coisa importante. E aí, vamos refletir. A escola pública, ela tem um papel importante no Estado brasileiro? Importantíssimo. Eu me lembro, na campanha presidencial que nós vivenciamos há pouco, que tinha um candidato que dizia que trazia novidades para o Brasil, que falou que ia distribuir vouchers. Para quem não sabe o que é isso, é ticket. Vale. Certo? Vai dar um vale. Vale do quê, Carlão? Então ele vai pegar um moleque que a família não tem condição de pagar o colégio particular e ele vai pagar, o Estado ia pagar essa escola particular. Nossa, Carlão, esse cara é um puta de um liberal. Esse cara é um cara de direita pra caramba, não é? Mas o Lula, quando foi presidente, intensificou um programa, aliás, criou e ampliou um programa que chama ProUni. Só não fazia isso no ensino médio. Mas pagava o quê? Pagava a mensalidade da faculdade particular para o aluno de escola pública que não tinha dinheiro para pagar. Mas o Lula é de esquerda. Então o Lula é comunista? Aí, moiou para nós. Quem é o comunista nesse rolê aí? Por que moiou? Por quê? Porque não olharam com cuidado, com critério. Exato. Você quer entender se você está à esquerda ou à direita, adote como critério. O que você quer? Qual que é a menina dos seus olhos? O que você quer para o seu presente, para o seu futuro? O que você queria para o seu passado? Você queria um Estado pertinho de você? Ou você queria um Estado longe de você, para usar uma coisa que está no jargão contemporâneo, para você empreender livremente por aí? Você sabe que o negócio de empreender pode ser um inferno. Pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser trágico. Por quê? Quando eu abro o vídeo no YouTube, tem propaganda. Carlão, te juro por Deus. A cada 10 propagandas, uma 7 é do negócio chamado Day Trader. O que é o Day Trader? O cara abre um puta num celular, num carro de R$500 mil, fala, acabei de comer um croissant de 50 conto, vou ganhar em 10 segundos. Ele aperta da meia dúzia de botão, pá! Tá vendo como é que faz? Vem que eu te ensino. Rapaz do céu. Se você
Tem. Dá uma coceirinha. Você tá, não, se você tem a fórmula na casa da moeda de imprimir dinheiro desse jeito. Você vai ensinar para os outros assim, facinho. Ou seja, existe hoje uma ideia, que é uma ideia mentirosa, porque tem mentiroso que ganha dinheiro com essa ideia, que você empreendendo ou tendo esse tipo de posição política, onde você se distancia cada vez mais do Estado, você vai ter tempos de glória. E bicho, a gente sabe, a gente vive num modo de produção que para cada Neymar tem 300 na Série C. E é assim desde que o mundo é mundo, desde que a roda gira, desde que o fogo queima. Então, o que tem que tomar cuidado? A gente olha para a produção de conteúdo da grande mídia e grande parte dela vai tentando te dizer que é praticamente uma coisa delituosa, é quase que você está me entendendo? Que um pecado, não é? Que uma ação, que um golpe de karatê contra o C, você achar que o Estado pode estar mais próximo da sua vida. Se você vai acreditando nisso, chega no momento de crise como a gente está, o que você percebe? Os estados do mundo mais atuantes são os que resolveram a pandemia assim. Em um mês. Né? Vamos pensar. China, Cuba, Israel, Nova Zelândia. Cara, e é muito legal isso, né? Porque China, apesar de não ser comunista, muita gente acha que é, mas não é comunista. Está à esquerda. Mas é uma ditadura. É uma ditadura, certo? Cuba é socialista e é ditadura. A Nova Zelândia não é ditadura, nem é socialista, e muito longe disso. Israel, extrema direita, né? O Netanyahu é um cara de direita, amarrado com a direita. E todos esses exemplos tomaram qual atitude? O Estado fez aquilo que deveria. Aquilo que deveria. Com a dureza que às vezes tem que ter. Aí você fala assim, Carlão, mas você falou que a direita é aquela que vai entender que o Estado vai atuar menos. Não é isso que você falou? Foi isso que eu falei. Mas o Estado de Israel tem feito uma grande atuação e você classificou ele como direita. E aí como é que fica isso? São vertentes. E aí, como que fica essa ideia de vertente? Vamos lembrar que o Netanyahu, ele usa um modelo de direita mais próximo do século XX do que do XXI. E quando precisa apertar, o Estado aperta. Aperta, tirando efetivamente as ideias de liberdade. Então, eu vou falar para você uma coisa sincera, bicho. Quando nós pensamos em quem é de direita, quem é de esquerda, como que eu vou olhar isso? Você usou a seguinte expressão: tem que ter critério. E aí, Carlão, por que tem que ter critério? Pra você não olhar um canário e chamar de galinha. Senão você tem que ter critério. Certo? Se você não tiver critério, você vai olhar uma bola e vai chamar de ovo. Você tem que ter critério. Mas o meu avô não disse isso. Mas o teu avô é cientista. Essas coisas me dão uma raiva. Mas é uma vontade de falar tudo aqueles palavrão que eu aprendi na Coab. Porque, porra, o camarada... velho, você tá de brincadeira, você tá me tirando. Eu sou da vila, cara. Que negócio que é esse? Se eu chegar no mecânico e o mecânico falar assim, o coxinho do motor quebrou. Troca. Carlão, você é mecânico? Não. Então o cara falou, isso aqui quebrou, tem que trocar. O que eu vou fazer? Eu vou trocar, ué. Então troca. Certo? Se eu desconfiar que aquele cara não é um bom mecânico, eu vou então procurar outro. Mas eu preciso da opinião, da palavra e da ação do especialista. Você vai na aula de física, o cara fala assim, para você calcular a velocidade média do carrinho indo para São Paulo, você calcula o tempo que ele levou, você pega esse tempo, divide pelo espaço que ele andou, vai dar uma velocidade média. Você é físico? O cara fala isso para mim, eu falo amém. Não, vou fazer, até porque o grande lance aí, que eu entendo de forma muito intensa, opinião é muito bom, mas não leva ninguém para lugar nenhum.
Você não tem que opinar sobre a velocidade média. Ela é. Ô Carlão, mas eu não tenho que opinar sobre política se você tiver noção do que você está falando. Sim. Vai. Mas aí você tem que ter o quê? Noção. Senão você faz o quê? Você fala muita merda. Aí você vai falar por aí, que não sei o que é uma gripezinha, que é um resfriadinho. Fica falando grosso o tempo todo. Pô, Carlão, maluco, o que você está querendo dizer? Que se você não sabe qual é o rolê, fica na sua. Fica na sua. Porque senão não vai dar certo. Ou o que é mais legal, Carlão. Carlão, eu sou de 91. Você é novinho. Você é mais velho que eu, fiz 30 agora há pouco. Mas eu ainda nasci. Eu também fiz 30. Só faz mais tempo. Mas eu fiz também. A gente viveu num mundo analógico. Eu deixei de viver o mundo analógico quase na faculdade. Você deixou de viver o mundo analógico quando? Vamos colocar, você já estava com uns 10 anos de carreira? Já. Grosso modo. Já. Tá. Quando o mundão era analógico, nós ia para a escola para quê? A gente ia para a escola porque a escola era um lugar que guardava uma função especial, que era ensinar coisas que só saíam da escola. Então, eu quero aprender quem foi o Marquês de Pombal. Pá, tá na escola. Eu quero aprender o que é o dióxido de carbono. Tá na escola. Então a escola e as diversos tipos de escola que existe, não só a vida escolar convencional, ela servia pra gente colocar o pé no chão, vestir a orelha de burro de vez em quando e saber que é um processo aprender as coisas. Hoje, com o fenômeno do mundo digital, da internet, do Google, do mundo digital, como tudo está ao acesso, as pessoas confundem. Foi o que você falou. Informação com formação. Se você digitar lá, África Unesco, aparecem uns 12 volumes do compêndio completo da história da África. Isso faz de você um africanista? Nem fuder. Você está entendendo? Você digita lá, Tesla, né? Aparece um vídeo de um cara mostrando como que é a indução do calor do motor. Isso faz de você um engenheiro? Não. Só que a nossa área, ela sofre com uma espécie de confusão maior entre a informação e a formação. Por quê? Porque está tudo em português. Por que ninguém se mete de falar de física quântica? E se você falar grossa desse tipo de assunto, você vira piada em 5 minutos. Porque o negócio nem está em português. Agora, quando você pega história, geografia, sociologia, antropologia, economia, ciências políticas, literatura, como tudo isso aparentemente está ao alcance instantâneo de qualquer um que saiba ler, parece que todo mundo é antropólogo, economista, cientista social, geógrafo, historiador, e isso não pode ser assim. Não pode. Sabe por quê? Você tem que entender que disciplinas, ciências, têm objeto de estudo. E para formá-lo, quem está por detrás disso ficou anos amassando barro, comendo pão com salsicha para conseguir dar conta do recado. Então, o legal é conversar, debater, ter educação para fazer isso. Não precisa também chutar o pau da barraquinha, mas o mais importante, o primeiro passo, se informe com qualidade. Rapaz, esses dias eu estava ouvindo rádio, o cara falou assim, a gravidade não existe. Meio-dia. Sabe o que o radialista falou? Você que está certo, é o Newton que está errado, então. Você está entendendo? Então fica esse negócio, velho. Sabe por quê? Porque quem era socialmente responsável por criar esse tecido de discussão, hoje passa por um puta momento de desprestígio, de desvalorização, que são os professores. Irmão, a gente dá aula para cursinho. Eu sempre pergunto, você quer fazer o que da tua vida? Não tem ninguém querendo ser professor, cara. Ninguém. Mas nós vamos fazer um episódio para discutir essa coisa de professor, que é um negócio firmeza. Mas pra gente ir embora, pra gente ir embora e tal, eu queria deixar aqui registrado
que esse momento onde nós estamos aqui, que somos efetivamente gabaritados para discutir o elemento de política, de direita, de esquerda, de centro, isso não nos faz melhor do que qualquer outra pessoa. Não nos faz. Não é porque nós estudamos um determinado elemento que nós somos superiores a alguém. Nenhum de nós aqui é superior. Carlão, todo mundo pode falar de política? Todo mundo deve falar de política. Só que todo mundo tem que, ao falar de política, procurar efetivamente entender aquilo que está sendo dito, que está sendo vinculado, quer levar a gente para onde? É para geral ou é só para mim? É o eu com isso. E aí é que a coisa vai amarrar, certo? Então, galera, muito obrigado pela atenção. Ó, você teve uma ideia? Você quer um tema? Quer de repente que o Taone venha aqui vestido de baiana? Manda pra nós. Nem manda, não vai acontecer, evidentemente. Vamos trocar uma ideia. Manda pra nós. Estamos aí nas redes sociais e vamos conversando. Tamo junto. Até o próximo episódio. Galera, obrigado. Primeiro episódio, sensacional. Se você curtiu, mostra para o seu amigo, compartilha, ajuda nós, que a nossa ideia é trazer um negócio diferente para você. Se você quiser um tema, como o Carlão falou, manda, comenta, DM, que a gente vai fazer. Moçada, obrigado por hoje. É nóis. Fiquem todos com Deus. Prof. Play na veia, garoto. Um abraço. Falou. Falou.